Bastidores do Júri. Neste episódio do Bastidores do Júri, nós voltamos um pouco no tempo. A data é 2 de outubro de 1992. Para falar um pouco sobre um fato que chocou não só o Brasil, mas o mundo. Um massacre, uma chacina que ocorreu dentro do estabelecimento prisional, a Casa de Detenção. O fato ficou conhecido como o Massacre do Carandiru. O que é uma chacina? O que aconteceu naquele dia? Quais os desdobramentos? Quais os processos? Quantos processos foram julgados? E quais os seus resultados? Para falar sobre esses fatos, os seus resultados, os seus desdobramentos, nós convidamos uma pessoa muito especial, porque participou dos julgamentos especificamente. Dr. Márcio Augusto Frigi de Carvalho, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, que nos dá a honra da presença. Muito obrigado, Dr. Márcio, pela presença, pela disponibilidade, por se deslocar de São Paulo até Belo Horizonte para participar desse nosso programa. Seja muito bem-vindo ao Bastidores do Júri. Eu que te agradeço pelo convite, fico muito honrado pelo convite. Queria fazer o registro não só pela amizade pessoal que nós temos, mas também por você vai me permitir chamá-lo de você, de Cláudio, né? Por você ser uma das referências do Tribunal do Júri do Brasil. Então eu tenho muito orgulho de estar aqui, de compartilhar da tua amizade, né? Fica o registro da minha admiração e um cumprimento por esse tipo de trabalho que torna o nosso tema, né, a nossa paixão dentro do Ministério Público, que é o Tribunal do Júri, mais acessível para a população de uma maneira geral, para que as pessoas possam entender como que nós trabalhamos e como funciona, né, o trabalho do promotor de justiça dentro do Tribunal do Júri. Então, estou muito honrado e muito feliz por estar aqui. Obrigado, Márcio. Tenha certeza que a honra é toda nossa, do Ministério Público de Minas Gerais, por te receber aqui. Aliás, mais uma vez, você que já esteve conosco há poucos meses atrás para falar sobre a colaboração premiada no Tribunal do Júri, que é objeto de também mais uma de suas obras. É uma alegria receber você novamente aqui para tratar desse caso emblemático que chocou, como eu disse, o Brasil e o mundo. Márcio, para começo de conversa, o que levou o Márcio a ingressar no Ministério Público? É uma vocação? Sem dúvida, Cláudio. Já na época da faculdade, né, nos primeiros anos, quando eu comecei a ter contato com a área criminal, já foi uma paixão mesmo, já num primeiro momento. E eu queria trabalhar na área criminal, estudando as carreiras, ainda sem conhecer muito bem a posição de cada profissional, não é? Me pareceu que a melhor possibilidade de entregar alguma coisa para a sociedade, da maneira como eu gostaria, é dentro do Ministério Público, como promotor de justiça. O júri veio depois, interessante, não é? O júri ele veio já como promotor, eu não me imaginava. Eu era, inclusive, muito tímido, não gostava de falar em público naquela época, não é? Era um rapaz, sempre fui muito reservado, ainda sou até hoje, mas acabei que me encontrei dentro do Tribunal do Júri. Isso foi uma coincidência, mas a escolha do Ministério Público foi uma escolha consciente, foi uma escolha vocacionada e, graças a Deus, uma escolha feliz. Não é uma carreira que eu sou muito feliz dentro da minha carreira, graças a Deus. A gente conversava informalmente e me chamou a atenção, porque nós vamos tratar desse caso, mas antes de adentrar nele propriamente dito, esse fato grave acontece em 1992. O Márcio Frigi, como é conhecido, e aliás é muito conhecido, tinha singelos 13 anos de idade, na ocasião em que esse fato lamentável e trágico eclodiu. Quis o destino que esse mesmo pré-adolescente, anos depois, fosse o promotor responsável pelo julgamento de algumas das sessões de julgamento. É isso? Exato, eu tinha 13 anos na hora do fato, que é interessante para as pessoas saberem, não é? Mas, por outro lado, tem um aspecto ruim, né, Cláudio? Porque mostra a lentidão do sistema de justiça, né? Um garoto de 13 anos, eu fui perguntado à época o que eu tinha de lembrança, não é? Alguns jornalistas perguntaram o que eu tinha de lembrança do caso. Falei, veja, eu tinha 13 anos, não tinha nenhuma lembrança específica. Eu fui tomar conhecimento do caso com todo o profissionalismo e cuidado devido, claro, nos autos do processo para trabalhar, para entregar a prestação, né, o nosso serviço,
que a sociedade nos paga da melhor maneira possível. Mas do caso em si da época, era um garoto preocupado aí com outras com atividades de garoto, de adolescente e tudo mais. Então, uma pena pela demora. Mas, por outro lado, uma felicidade de ter tido a chance de trabalhar num caso importante, relevante para a sociedade, de poder ter entregue um resultado que, no nosso modo de ver, foi um bom resultado. Um bom resultado. Márcio, para que as pessoas possam compreender, até porque já se passou tanto tempo e também em razão da sistemática e da divisão e organização judiciária de como as coisas funcionam no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. São Paulo, uma cidade de proporções gigantescas, o maior fórum da América Latina. Como é a divisão territorial da competência do Tribunal do Júri de São Paulo? Você é titular do 2º Tribunal do Júri da capital. Então, hoje, são quantos tribunais do júri em São Paulo e por que esse caso foi parar precisamente naquele que você trabalhava? Basicamente, a cidade de São Paulo é dividida com relação a esses crimes dolosos, intencionais contra a vida, não é? Competência das varas do júri, do Tribunal do Júri. Então, nós temos 5 varas do júri, 5 tribunais do júri na cidade de São Paulo. Cada tribunal do júri corresponde a uma região da cidade de São Paulo. O primeiro, região central, o segundo, zona norte, o terceiro, zona sul, o quarto, zona leste e o quinto, zona oeste. O fato aconteceu, a casa de detenção, na zona norte da capital, portanto, de competência do 2º Tribunal do Júri da capital, onde eu trabalho. Perfeito. A Promotoria de Justiça do 2º Tribunal do Júri. Existem outros detalhes relacionados a delegacias da área tal, aqui e ali, mas, grosso modo, isso define bem. Cada área de São Paulo corresponde, cada zona corresponde à competência área de um Tribunal do Júri. E o fato acontece, muitas pessoas acompanharam e outros, porque a gente fala aqui não só para quem é do direito, estudantes, mas muitas pessoas que não acompanharam na ocasião, mas para que as pessoas possam se situar, se contextualizar. O fato aconteceu no interior de um estabelecimento prisional denominado, à época, Casa de Detenção, popularmente conhecido como Caso Carandiru. Que estabelecimento era esse? Era o maior estabelecimento prisional de São Paulo à época? Que ambiente era esse? Sim, era o maior. Para ser mais específico, os fatos aconteceram dentro do pavilhão 9 da casa de detenção, que era conhecido como Carandiru, ficou conhecido como Carandiru. Não é? O pavilhão 9, existiam outros pavilhões. O pavilhão 9 não era o pavilhão dos presos apontados como de maior periculosidade, era o pavilhão 8, que agrupava os presos reincidentes, que praticaram crimes mais graves. Então havia uma organização dentro da casa de detenção de acordo com o perfil das pessoas que estavam presas, não é? Até para não haver promiscuidade criminosa nesse sentido. Então, os fatos acontecem dentro do pavilhão 9 da casa de detenção em 2 de outubro de 1992. E isso fruto de alguma divergência entre os próprios detentos? O que faz esse fato eclodir? Para falarmos cronologicamente até chegar ao processo. Cláudio, a verdade é que não se sabe com clareza, mesmo nos autos do processo, o que aconteceu a respeito do qual foi o estopim daquele motim que justificou a contenção, só que uma contenção que extrapolou muito os limites da lei com práticas de execuções sumárias, como ficou demonstrado ao longo dos julgamentos, não é? Então, são 2 linhas de versões a respeito disso. Alguns dizem que foi uma briga relacionada a um jogo de futebol, tá? Que eles praticavam esportes dentro da casa de detenção de jogo de futebol. Outros dizem que foi uma rixa entre 2 presos de grupos diversos e tal, ligados rivais. Grupos rivais, não é? Por questões banais, roupa que estava no varal, coisas do tipo, e aí por isso eclodiu o motim, tá? Então, mas não há precisão, até porque o processo foca sobre outro ângulo, claro, não é?
Então esse era um ponto, ainda um ponto lateral, mas tem essas duas linhas de versões e a gente sabe das versões pelos depoimentos dos presos. Foram ouvidos posteriormente o que aconteceu, então surgiram essas duas linhas. A gente basicamente nunca vai ter certeza solar a respeito do que fez eclodir o motim. O fato é que o motim ocorreu, houve uma rebelião efetivamente, tá? E dessa rebelião a polícia militar foi acionada para fazer a contenção. Até aí, legítimo, Perfeito. Dentro da lei, no que nós chamamos de estrito cumprimento de dever legal. O problema é a forma arbitrária como os policiais optaram por fazer de início, primeiro, a contenção e, num segundo plano, execuções que extrapolaram em absoluto qualquer limite de permissão legal. Né? E esse motim, Márcio, até porque nós estamos falando de um fato ocorrido há tantos anos atrás, esse motim acontece no mesmo dia em que essa contenção também ocorre ou é um motim que ocorre alguns dias antes? Tudo aconteceu naquele mencionado dia 2 de outubro de 1992? Exatamente, tudo no mesmo dia. A Polícia Militar foi mobilizada no mesmo dia. Não só a Polícia Militar, foram chamados juízes, corregedores de presídios, não é? Para que as pessoas entendam, existem juízes ligados à fiscalização de estabelecimentos prisionais. Então, juízes da área responsáveis por isso foram chamados também para tentar conversar, para tentar entabular uma negociação, não é? Então, aponta-se os autos do processo, as provas apontam que houve uma tentativa muito breve, não é, de conversa e a rebelião acontecia, tá? Mas um ponto chave aqui, Cláudia, é que nesse motim que a gente não pode negar ter ocorrido, em dado momento, os presos começam a jogar armas artesanais que existiam dentro da casa de detenção para fora do pavilhão 9 e colocar lençóis brancos para fora numa indicação de paramos, né? Ok, não queremos mais. E nesse meio tempo houve a ordem para ingresso e aconteceram as 111 mortes. Um detalhe que me parece importante mencionar, que pouca gente sabe para que as pessoas entendam. São 111 pessoas mortas. A impressão que passa é que foram horas, não é? Apontava-se de embate, mas não. Em 20 minutos, 111 pessoas foram mortas. Então, realmente foram execuções sumárias. Os policiais entraram, ordem até aí legítima para conter, mas optaram por um caminho absolutamente excessivo, arbitrário e ilegal, que tem consequências em termos de responsabilidade criminal, evidentemente. Sobre as quais nós vamos falar e que envolve precisamente o processo dos quais você, inclusive, participou. Previamente ainda ao ingresso, Márcio, há notícias, e claro, fruto do que você apurou no processo, sobre o qual você se debruçou durante dias, o que foi necessário, claro, para se preparar para um processo de tamanha complexidade. Há notícias de que aquele motim gerou, dentro do estabelecimento prisional, lesão, morte entre os detentos, fruto dessas divergências envolvendo esses grupos rivais dos detentos, entre eles? Nós fizemos uma separação. Os presos não tinham arma de fogo. Por mais que em algum momento quiseram maquiar um cenário, isso aconteceu, quiseram maquiar um cenário de que talvez existissem armas de fogo em poder dos presos e que os presos teriam recebido os policiais militares a tiros. Nós mostramos ao longo do processo que não existiam armas de fogo em poder dos presos. Essas armas foram encontradas em condições absolutamente suspeitas nesse sentido. Tudo leva a crer, respeitosamente, que essas armas foram colocadas para montar uma cena de embate depois que o massacre aconteceu. Mas eles tinham, sim, armas brancas, artesanais, confeccionadas ali dentro de presídio. Infelizmente tem e acontece. Muitas foram encontradas fora do pavilhão 9, como eu apontei agora há pouco para você. Por quê? Porque na medida em que a Polícia Militar deu sinais de que entraria, os presos, que não são bobos e muitos já tinham vivido outros cenários e contam isso no processo. Olha, eu já vivi outra rebelião e a primeira coisa que a gente faz é ficar nu
para mostrar para a polícia que nós não queremos briga, não queremos problema. Tanto que muitos foram abatidos nus e os corpos foram encontrados nessas condições. Mas essas armas foram atiradas pelas ventanas, que eles chamavam de ventanas, as janelas, para fora do pavilhão 9. Muitas foram encontradas lá embaixo, mas é claro que algumas existiam lá dentro ainda e existiram alguns presos que foram mortos, poucos, por armas brancas, e nós mesmos, promotores, não culpamos policial algum de mortes por armas brancas, justamente por conta da altíssima probabilidade disso ter ocorrido antes. Entre os próprios presos. Entre os próprios presos. Então, nenhum policial militar foi responsabilizado por morte de preso por arma branca, por faca, por estilete, por pedaço de ferro, coisas do tipo. Apenas por disparos, tá? Então, esse recorte foi feito pelo Ministério Público na oportunidade das acusações. Eram poucos. Sim. Tá? De 111, né, tinha 111 que foram mortos, né, e alguns esses que foram por arma branca a gente fez a devida exclusão. Não havia prova da vinculação desse resultado morte. Não dava para saber se foram policiais ou se foram execuções entre os presos. Muito provável que tenha sido entre os presos, pelo material que foi usado para praticar esse crime. Aqueles instrumentos popularmente conhecidos como chucho, exatamente, coisas do tipo que são confeccionados por eles dentro do estabelecimento prisional. Bom, a força policial é acionada, ela ingressa e aí temos esse resultado. A propósito, até para que as pessoas possam compreender, fala-se muito no Brasil em chacina, já tivemos, infelizmente, outros casos, né, como esse, em Rio de Janeiro e tantas outras cidades, lamentavelmente. O que vem a ser uma chacina? Quando se fala em chacina, nós estamos falando em que precisamente? Execução, como os policiais costumam dizer, homicídios múltiplos, né? Então são execuções com um número de vítimas muito grande. No caso, nós tivemos mais de uma centena de vítimas. Então, chacina, num cenário em que eu tenho um quadro de desproporção de forças muito evidente, tanto que nenhum policial militar, e graças a Deus, mas nenhum policial militar foi morto ou gravemente ferido, e do outro lado, 111 pessoas mortas dentro desse cenário. Então, uma desproporção muito intensa de forças, em que eu tenho um número muito grande de pessoas mortas, a gente pode apontar como uma chacina. Uma chacina. A propósito dessa sua observação importante, eu faço uma indagação, porque muito se noticiou, aliás, se fala até hoje, quando a gente faz uma pesquisa, e qualquer um que faça vai se deparar com essa informação. Mas eu vou fazer a pergunta precisamente para quem tanto se debruçou sobre o caso. 111 mortes. Muitos falam que, na verdade, o número seria maior. Há qualquer indicativo, indício, prova, para falar a terminologia própria, Márcio, de que possa ter havido um único morto a mais do que 111? Porque a perícia lá esteve, todos os elementos de prova foram coletados para que essas informações fossem levadas até o júri, o conselho de sentença, para uma decisão justa. Que o número superasse esse já elevado cômputo de 111 corpos? Absolutamente não. Prova no sentido técnico, que é com que a gente trabalha, não é, Cláudio? É importante as pessoas saberem que promotor nenhum trabalha com opinião. A minha opinião não importa em absolutamente nada. O que importa é o que foi colhido de prova no processo. E com base em prova no processo, eu posso te afirmar que não existe evidência no sentido de ter havido mais do que 111 mortes. 111 documentadas com a devida perícia necroscópica, cadavérica, não é? Nos corpos, enfim, devidamente provadas. Nada mais do que isso. Especulações existem, boatos existem, narrativas existem, sim, mas isso não é prova e nós não trabalhamos com especulações. Então, dentro de um conceito de prova técnica, 111 pessoas mortas. 111. Imagino eu que tenham sido realizadas diligências tendentes à procura de corpos que possam ter sido objeto de ocultação, e nada disso foi encontrado. Exatamente. Então, trabalhamos absolutamente nada disso. Perfeito. Márcio, isso redundou numa vasta investigação
feita pela Polícia Civil, embora, claro, o crime imputado, atribuído à Polícia Militar. Como funciona isso em São Paulo? Eu pergunto porque Brasil afora há uma divergência em relação à atribuição sobre a quem incumbe a investigação em situações análogas, parecidas com essa. A atribuição para a investigação coube à Polícia Civil? Houve a Polícia Civil em termos primários, mas também houve um inquérito policial militar, né? Então a Polícia Militar também fez a sua investigação. O fato acontece em 92. Em 96 houve a mudança legislativa, que sacramentou que casos de homicídios dolosos vão a julgamento pelo júri popular, mesmo sendo praticados por policiais militares. Em 92... eram de competência da Justiça Militar. Então, deveriam ser julgados pela Justiça Militar. A partir de 96, júri popular. Então, em determinado momento, esse inquérito policial militar, né, ele é reunido, ele é agrupado com o inquérito da Polícia Civil. Então, se forma autos de processo, né, um caderno de provas único. E com base nisso foi feito o trabalho, né, foi terminado o trabalho de investigação para daí começar a fase judicial propriamente. Então, quem efetivamente conclui essa investigação, pelo menos nesse caso especificamente, do qual nós estamos tratando, foi a Polícia Civil? Nós temos relatórios de conclusão da Polícia Civil e da Polícia Militar. O inquérito policial militar foi concluído também. Mas ao final eles foram reunidos e a opinio delicti, ou seja, né, a opinião do Ministério Público, e volto a dizer, não é uma opinião pessoal, é uma opinião com base técnica em prova, mas o encaminhamento das responsabilidades é feito com base nos dois cadernos, tanto no inquérito policial civil como no inquérito policial militar. Só um detalhe, claro. o inquérito policial militar, o relatório, veja... não pude esperar outra coisa, ele tem um viés de dizer que a ação foi legítima. Nesse caso especificamente. Já o inquérito policial civil trouxe outras informações que deixam mais claro, bem claro, um cenário de execução efetiva, de chacina efetivamente. Então, a visão de cada instituição ali foi um pouco diferente. Podemos dizer que o inquérito policial militar ele foi relativamente tendencioso no sentido de dizer que a ação foi legítima. Quanto tempo, Márcio, durou essa investigação? Nós estamos falando de um fato de 92, essa investigação foi encaminhada ao Ministério Público devidamente relatada, ainda que em conjunto. Quanto tempo depois? Foram alguns anos de trabalho. E o Ministério Público participou efetivamente das investigações quando os fatos aconteceram. Então, não foi um trabalho exclusivo de delegados de polícia ou de autoridades ligadas à Polícia Militar, no que tange ao inquérito policial militar efetivamente. Então, o Ministério Público participou das investigações. A perícia era muito complexa, a perícia de local demorou dias para ser concluída, foi feita em etapas, o local estava insalubre. A época dos fatos, imagina uma cena de um local sem iluminação, que estava destruída, a questão do encanamento destruído, 111 corpos amontoados, não é? Sangue e cadáveres já num estado complicado. Então, a situação para fazer a perícia era muito difícil. Então, a perícia leva uns dias, a recolha das armas, a perícia das armas leva bastante tempo, por isso que se arrastou por alguns anos a investigação. E com isso, aliás, a propósito do local, mas para que as pessoas também que nos acompanham e nos assistem possam entender o levantamento do local. Nós estamos falando de um estabelecimento prisional gigantesco, o pavilhão 9 tem alguns andares. Isso acontece num espaço com quantos andares, Márcio? Até porque nós vamos entrar nisso também na sequência no processo. Perfeito. Foram 4 andares. Então, existe uma fração de tropa, como se fala, uma fração de tropa, um grupo de policiais militares que atuou no primeiro andar. Outra fração de tropa no segundo andar. E assim, respectivamente, no terceiro e no quarto andar. Perfeito. Isso tudo, claro, dificulta a realização da perícia. Sem dúvida. Demanda mais tempo. E o local, Cláudio, um ponto, além da dificuldade óbvia do local e das condições do local, a Polícia Militar
violou o local de crime. Não tem outra palavra a usar, porque os corpos foram moldados de lugar e foram agrupados todos no primeiro andar. A gente sabe muito bem, não é, Cláudio? Quem trabalha no júri sabe, para as pessoas saberem, que o local de crime ele deve ser fechado, não é? Pela polícia militar, que dá o primeiro combate, ele deve ser isolado, como a gente vê em filmes, com aquelas faixas zebradas, não é? O local deve ser isolado para que a perícia possa fazer o seu trabalho adequadamente. O corpo não pode ser deslocado de um local para o outro. E, infelizmente, os corpos foram todos deslocados e tem aquela foto emblemática que correu o mundo de uma montanha mesmo de cadáveres, todos no primeiro andar, porque eles foram deslocados do quarto, do terceiro, do segundo, todos para o primeiro andar e acabou havendo essa violação que dificultou ainda mais a realização do trabalho pericial. Da perícia. Ao final, decorrida toda a investigação ao longo desses anos, o Ministério Público do Estado de São Paulo oferece a denúncia, nós estamos falando em que ano? Por volta de 96 e de 96, mais ou menos. Perfeito. E a partir daí nós vamos ingressar, Márcio, já na segunda parte da nossa entrevista, porque o tempo se encerra dessa nossa primeira parte, que está muito interessante, nós temos muito mais para falar, mas nós vamos deixar para a segunda parte do processo, do julgamento, e 3 julgamentos do qual você participou de forma até brilhante. Na segunda parte da nossa conversa, já vou te agradecendo pela nossa primeira parte e nós voltamos a falar na segunda parte. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Pelas brilhantes informações. É o promotor de justiça o contato direto do Ministério Público com você. Ele solicita informações, coleta dados, investiga e ouve testemunhas para apurar irregularidades e crimes. Propõe acordos e oferece denúncias e ações na justiça. Qual o desafio da sua carreira? O desafio é sempre voltar às origens. Eu acho que institucionalmente o Ministério deve ser público e o promotor é aquele que deve promover a justiça. Isso quer dizer que a gente tem que ter um contato perene, direto, claro e franco com a população, com a sociedade e com cada um. Para atuar bem é preciso ter uma vivência fora do direito, se informar e viver a vida como ela é. Eu sou formado em Belas Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais e isso me ajudou bastante no meu ofício de promotor de justiça. Me deu um significado diferente a respeito do senso de proporção, de harmonia, de disciplina mesmo em relação ao trabalho. Eu acho que um outro detalhe que a Faculdade de Belas Artes me ajudou foi na questão da economia de meios, da concisão, né? De perceber a hora certa de parar, porque está tudo dito. Isso foi bastante interessante, esse casamento da arte com o direito. Meu nome é Paulo Roberto Santos Romero, sou promotor de justiça em Belo Horizonte, no Juizado Especial Criminal. O MPMG é feito para você. Cultura é conhecimento. E conhecimento une as pessoas. Ministério Público de Minas Gerais.